Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Quando eu mudo, tudo muda. E o tema de hoje, antes, não tem como a gente parabenizar as pessoas que estão aqui presentes, enfim, principalmente com muita saudade, né? O meu mestre, amigo Jaziel. Seja bem-vindo, Jaziel. Olha, muito bom. Faz 2 programas que a gente não grava, né? O Anderson estava na Europa, né? Então, bem-vindo, Anderson. Mestre, uma alegria poder estar junto com você aqui. Você está mais bonito do que antes, viu? Acho que você está evoluindo a cada programa, né? Eu acho que deve ser um filtro, deve ser um filtro. Filtro aqui do estúdio também. E Anderson, seja bem-vindo, meu irmão. Tu esteve aí na Europa, deve trazendo aí algumas informações e conceitos a respeito disso, de vivência, experiência. Por mais que seja umas férias, né, umas mini férias, mas sempre a gente está aprendendo, sempre está evoluindo. E aí, seja bem-vindo, meu irmão. E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar de volta e uma honra estar com vocês aqui novamente, depois de um tempo sabático, onde a gente descansou a mente. Eu não estava na Europa, não, estava mais pertinho aqui. Estava mais aqui, fui no Chile, fui ali conhecer os países, país lindo, país encantador. Eu pensei que você estava na Suíça. Voltaria de novo. Não, na Suíça eu fui ano retrasado. Legal. Fui para lá ver o meu irmão, passear, conhecer um pouco lá. Mas tem neve também, né? Tem neve também. Por isso que eu... É diferente, mas a neve é igual. Pô, bacana, Muito prazer estar com vocês. Bacana. E hoje o tema é um tema extremamente importante para tudo. E assim, eu costumo falar que a gente faz o caminho inverso. E o tema de hoje é inteligência emocional para os negócios. E para os negócios tem a ver com decisões. E nada mais, nada menos, e quando eu falei a gente faz o caminho inverso, é basicamente isso. Nós somos treinados dentro do ensino fundamental, lá no início, a sermos profissionais, seja professor, seja um arquiteto, um médico, um engenheiro e etc. Mas não somos treinados naquilo que as nossas emoções para decidir em momentos muito pontuais. E aí eu quero trazer para vocês, principalmente para ti, Jaziel, eu gostaria que tu comentasse um pouco o que é inteligência emocional. Então, assim, para entender o que é inteligência emocional, a gente precisa entender qual é a etimologia e o conceito da palavra inteligência, né? Sem aprofundar tecnicamente, inteligência é a capacidade de escolher. Então, a inteligência emocional é a capacidade de escolhas a partir de um equilíbrio emocional. O grande desafio no momento da decisão ou diante de um conflito, de um desafio, é como fazer, né? Então, se eu não tenho essa capacidade de escolha, eu me deixo levar pelo automático. Por quê? Porque a emoção ela é movida a partir do cérebro do hemisfério direito. A inteligência cognitiva do hemisfério esquerdo. Então, a partir de uma decisão que eu tomo sem esse autoconhecimento, que faz parte da inteligência emocional, eu entro no automático. E aí eu tomo as decisões equivocadas, que aí os resultados são negativos, né? Mas a inteligência emocional é a capacidade de escolha assertiva. Perfeito. E essa inteligência emocional, Anderson, tu verifica na questão dos negócios qual o grau de importância? Porque a gente sempre trabalhou na questão do conhecimento. Tudo que eu for fazer, eu tenho que ter conhecimento naquilo. E pouco se falou de inteligência emocional. Mas hoje se fala-se muito da inteligência emocional, inclusive a gente vê em cursos e etc. E como o mestre falou, né, primeiro nós temos que entender isso. E qual que é a importância para que essa inteligência emocional se desenvolva dentro dos negócios? Tá, vamos lá. É extremamente importante. Inteligência emocional quanto conhecimento, eu acho que eu exagero nessa analogia do avião, né? Mas sempre como o avião com 2 asas, que você precisa ter sim o conhecimento, ter a base teórica, ter o estudo, mas se você não tiver a parte emocional bem fundamentada, você está bem centrado, o que acontece? Você coloca todo o seu conhecimento por água abaixo.
você coloca toda uma estrutura de uma empresa por água abaixo. Porque eu posso ter um colaborador muito bom, mas por ele fazer isso aqui errado, eu posso explodir, estourar, falar um monte de palavrão e mandar o cara embora. Por quê? Falta de inteligência emocional. Então, a falta de inteligência emocional, ela pode quebrar uma empresa. Você pode demitir demasiadamente ou precocemente um colaborador que era só treinar, ou ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de sabedoria e inteligência emocional para que suportasse esse colaborador. Perfeito. Então, trabalhando nesses dois hemisférios do conhecimento e também da inteligência emocional, a gente chega num caminho, num comportamento onde o conhecimento e a inteligência emocional eles são fundamentais para que eu caminhe. Seria a minha perna direita e a minha perna esquerda. E nesse caminhar, em alguns momentos, o conhecimento tem que se manifestar, em outros momentos, a inteligência emocional. Mas elas sempre estarão interligadas. Perfeito. Não tem como eu fazer uma decisão extremamente emotiva. E aí eu vou trazer uma experiência para vocês e a gente vai começar nesse diálogo. Olha que interessante. Aconteceu uma situação, e aí é bem importante a gente apontar nisso, com um cliente meu a respeito de conhecimento e inteligência emocional. Primeiro, ele promoveu uma pessoa que não era para ser promovida, não existia a meritocracia para essa promoção, não existia a contribuição, era uma questão de amizade. Então, a emoção dele falou mais alta e ele promoveu essa pessoa. E essa pessoa não tinha o conhecimento para assumir aquele cargo. Mas ele falou assim, fica tranquilo, eu vou colocar pessoas técnicas para que você desenvolva. O que ocorreu? Olha que interessante, ele tinha uma operação que já funcionava há bastante tempo. Dentro dessa operação, três funcionários extremamente técnicos se reuniram e falaram: o que a gente faz, eles não fazem. Vamos abrir a nossa empresa? Vamos abrir a nossa empresa? E aí, esse cliente, esse empresário, quando tomou a decisão errada, quando trouxe essa pessoa, o que ele gerou? Ele gerou não só um problema estrutural e organizacional da empresa, mas também um problema agora pessoal. E detalhe, pessoal, olha que importante a gente ter essa ideia. Essa pessoa que ele trouxe, com essa questão emocional, acabou sendo retirada da empresa, ele viu que fez o erro, e essa pessoa entrou com uma ação contra ele. E aí ele se sente totalmente traído, frustrado, traído pela equipe, frustrado para essa pessoa. Por quê? Porque ele pensou emotivamente e esqueceu do conhecimento. E aí, a partir dessa história e desse caminho que a gente vai percorrer nessa 1 hora, mais ou menos, sobre inteligência emocional, eu gostaria de a gente começar a falar sobre coisas que já aconteceram, mestre Jaziel, e que tu observou nessa tua caminhada de anos, sobre detalhes onde houve um certo problema porque eu não desenvolvi a minha inteligência emocional e tomei por uma emoção, seja mesmo até mesmo pela razão, uma razão maior. Porque a inteligência emocional não quer dizer que você vai agir na emoção e tu não é inteligente por isso. Também agir na razão, num aspecto que solicita a emoção, também não é inteligente. Então, eu deixando bem claro aqui, né? Às vezes a gente quer compartilhar uma situação e etc. E a gente tem que mover agora a emoção. A gente vai lá e trabalha na razão e naquele momento pedir a emoção. Então, inteligência emocional é extrair o melhor de si, trazer isso para dentro, ter o tempo exato e potencializar. E aproveitar o melhor do ambiente e das pessoas. E aí eu gostaria de falar contigo, Jaziel, quais são as pessoas, quais são os problemas mais recorrentes que tu vê dentro da ausência da inteligência emocional? Então, assim, na parte de gestão, o que eu mais percebo é o seguinte, é o que a gente chama de projeção, né? Então, o nosso cérebro inconsciente, que a neurociência já definiu que 95% das nossas atitudes, elas são inconscientes. Só 5% é consciente.
Por isso que a inteligência emocional, ela faz tanto sentido em todas as decisões que nós formos tomar. Então, uma das coisas que eu entendi é a projeção. Então, no meu cérebro tem várias caixinhas com experiências, né, que ocorrem a partir de emoções, traumas, contatos e desafios. E isso fica armazenado na nossa memória. E quando nós chegamos na vida adulta, o que acontece? Acontece algo muito interessante. Aquelas memórias inconscientes, elas adultecem junto conosco. E aí eu assumo a liderança, a diretoria, a gestão, no processo de empreendedorismo de uma empresa. E o que acontece? Digamos que em uma das lacunas, das caixinhas da minha memória inconsciente, tem um sentimento de rejeição ou comparação. Digamos que a minha mãe sempre me comparou com meu irmão era mais inteligente, meu irmão era mais capaz. E desde a infância, eu sempre era o segundo, meu irmão sempre era o primeiro. Quando eu chego no processo de gestão, que é a sua pergunta, Dr. Jackson, a tendência é que inconscientemente, porque é aí que moram as emoções, eu quero compensar essa falta, essa ausência de afirmação com os meus colaboradores ou com meus subalternos. E o que acontece? Eu abro mão da minha liderança para agradar, para ser afirmado, reconhecido pelo meu funcionário, pelo meu colaborador. E aí acontecem muitas problemáticas, né? Principalmente jurídicas. Por quê? Porque aí, deixa eu trabalhar e receber o seguro-desemprego. Aí tem um acidente de percurso, né? E a pessoa não está registrada por estar recebendo seguro-desemprego. E em vez de utilizar a razão, né? Observar os termos jurídicos para dar continuidade ao processo de crescimento da minha empresa, eu abro mão disso a partir dessa dor emocional que está lá no inconsciente. Então, esse é um dos aspectos que é mais perceptível numa mentoria, numa consultoria, quando ocorre a projeção. Como eu disse, 95% das nossas atitudes têm fundamentação inconsciente. E a inteligência emocional, ele é o gestor do inconsciente, que é onde nos prepara para tomar decisões assertivas e cognitivas. Perfeito. Então, na ideia da inteligência emocional, eu costumo dizer que ele é construído dentro de crenças, valores, princípios, cultura, hábitos. São uma série de fatores que vão desenvolver a tua inteligência emocional. Isso a gente vai perceber muito na própria Olimpíadas. A gente percebe o nível de inteligência emocional, o nível de responsabilidade e desenvolvimento dentro disso. Entender uma derrota, entender uma vitória, entender uma participação, entender um não. Isso na inteligência emocional, ele é fundamental. E que tu passa hoje, mestre, é isso. A importância desse desenvolvimento. E aí, Anderson, eu gostaria de que tu falasse como que eu desenvolvo dentro da minha equipe. Agora eu estou falando de negócio. Eu tenho uma empresa, eu tenho lá um grupo de funcionários, enfim. E a gente sabe que é muito mais fácil eu trazer ferramentas e técnicas dentro do meu conhecimento para desenvolver. Vou pagar um curso de inglês, vou pagar um curso técnico. Enfim, ficou fácil, porque é algo que é visível e concreto. Mas a inteligência emocional, como que eu vou fazer esse desenvolvimento dentro da minha equipe? Qual que é a chave disso? Certo, vamos lá. Primeiro, eu acredito que é o treinamento, cara. Treinamento. Inteligência emocional, você consegue desenvolver isso, certo? E, Anderson, mas as minhas pessoas são coléricas, são sanguíneas, são extremamente explosivas. Eu tenho uma solução, um remédio muito, muito bom para isso. O meu temperamento é colérico sanguíneo, né? Então, eu sou explosivo, ajo com precipitação, mas o que acontece? Tem um amigo meu, cara, que ele me ajuda sempre que eu preciso. Esse amigo, cara, às vezes quando eu tô prestes a explodir, ele fala, opa, Helder, vai explodir, cara, pra quê?
Tem esse meu amigo, cara, ele me dá uns conselhos muito legal. Na hora que eu vou mandar alguém para aquele lugar, ele fala, ô, para que isso? Então, esse amigo chama Espírito Santo. Espírito Santo. Cara, se você conhece alguém explosivo, alguém com temperamento extremamente difícil, cara, o Espírito Santo de Deus é aquele que vai, cara, dominar o teu gênio. É aquele, quando eu entrego as rédeas do meu gênio para ele, ele acaba falando, calma, segura aí, cara, não vai tão... Então, ele faz com que, você percebeu, cara, que alguém que tem o Espírito Santo, até a feição dele muda? Quem não tem o Espírito Santo, ele tem uma feição carregada, aquela expressão fechada, aquela expressão difícil, explode por nada. Cara, eu era assim, explodia por nada, falava palavrão torta direita, mandava os outros para aquele lugar só no olhar. Então, quando esse amigo ele veio junto comigo, cara, a minha vida se tornou muito mais leve. E é isso que eu tento transmitir para minha equipe. É isso que eu tento passar para minha equipe. Cara, olha só, tem alguém que pode moldar e ajustar o seu gênio, o seu jeito. E aí, claro, e tem técnicas, né? É o Espírito Santo junto com as técnicas, junto com meios. Eu acredito que a inteligência emocional, ela é como se fosse um filtro, uma peneira. Uma peneira que a gente precisa colocar ali entre a razão e o instinto. Nós temos o instinto, que é o quê? Cara, alguém bateu, levou. Sabe aquele cara que bateu, vai levar, amigão. É instintivo, é reptiliano, é lá dos primórdios, tá lá no nosso gene, tá lá dentro de nós já há milhares de anos. E a inteligência emocional, ela faz esse filtro. Ele faz com que, peraí, não reage agora, calma, segura. Então tá, então eu tenho que segurar. Eu tenho que... querido, não é assim, amado. É isso que eu passo para os meus gerentes, passo para minha equipe, ter esse centrar, passar por essa peneira chamada inteligência emocional, juntamente de mãos dadas com o Espírito Santo. Para quê? Não reaja com instinto. Porque quando você reage com instinto, você muitas vezes faz cagada. Você pisa, vai com os dois pés na lama. Por quê? O instinto falou mais alto do que a emoção, a inteligência emocional. E tem a razão. Ok, eu tenho razão. Igual tem uma moça que fala assim, eu sou verdadeira, eu falo mesmo, eu não escondo nada. Eu falei, tudo bem, eu sou verdadeira. Ótimo, é importantíssimo ser verdadeira. É importantíssimo você ter a razão, estar com a razão, mas de que forma você vai transmitir isso? Como você vai falar aquilo que você quer falar? De que forma? Então, ok, você pode estar na razão, agir com a razão, mas o filtro precisa ter inteligência emocional. Você pode falar aquilo que você quer falar, só que dentro de uma prudência, dentro de um contexto que eu não vou magoar teu coração. Eu não vou te machucar, eu vou te alertar, eu vou te comunicar aquilo que precisa ser comunicado, só que sem te ferir. Então, eu vejo a inteligência emocional como esse grande filtro que as impurezas ficam ali e sai apenas o que tem que sair. Sai apenas a essência, né? Sai apenas a essência divina, a essência do reino dos céus, do Espírito Santo, que as pessoas vão olhar pra gente e vai falar assim, cara, uau, que massa que você respondeu assim, né? Que legal. Cara, como que você conseguiu responder dessa maneira? Augusto Cury, vou me estender aqui um pouquinho, tá? O Augusto Cury, ele disse que estudou a mente de Jesus e a mente de Jesus não era uma mente humana. Ele entendeu, diante das escrituras, dos evangelhos ali, ele entendeu que Jesus não tinha uma mente humana. Porque nos momentos de aflição, nos momentos de pressão, ele não agia com a razão e não agia com o instinto. Ele agia conforme o reino de Deus mandava. Então Augusto Cury estudou a mente dele e falou assim, cara, uau, esse cara não era humano, porque era impossível passar pelo que ele passou e ter as relações que ele teve. Certo? E quando Jesus... eu acho lindo, cara, é incrível. Quando Jesus fala assim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz, é isso. Não é apenas não, né? Não é só sobre milagre, só sobre maravilhas, e sim sobre reações sobre-humanas. Que alguém vai olhar para você e falar assim, cara, uau, como você reagiu dessa forma?
Eu agiria de tudo. Eu daria um soco na cara, eu daria um chute. Eu iria lá e fechava o carro dele. Eu ia lá e buzinava. Certo? Como é que você teve essa reação? Cara, sinceramente, posso ser sincero aqui? Não sei. Eu não sei como que isso acontece. Eu não sei. Eu só sei que nada sei. Então, basicamente é isso. É o Espírito Santo. É inexplicável. Quando você não explica algo, ele é sobrenatural e ele é Jesus, o Espírito Santo. Perfeito, perfeito. Até tu trouxe algo bem, bem interessante, Anderson. Quando tu fala sobre essa questão de o trabalhar. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz que se autodominar, dominar suas emoções, ter o teu controle e esse dominar a mente, dominar a emoção, ter essa inteligência emocional apurada, requer muito a mudança de mente, requer muito metanoia. Então, assim, ó, essa mudança de mente que a gente tem, esse aspecto de hábitos naturais e normais, eles vão se precipitar a partir do momento onde eu estou inserido com pessoas, ambientes e propósitos parecidos. Vou dar um exemplo. Por que é muito mais fácil um monge não reagir de uma forma violenta pelas adversidades da vida? Porque o ambiente onde ele está, as pessoas que ele convive, o ecossistema que ele está inserido, as pessoas, e o propósito dele não é isso. Então ele é treinado para ter reações diferentes da pessoa normal, do cotidiano normal. Porque as pessoas, isso aqui é um estudo. Howard Zé, que ele fala da lentes do direito, ele vai falar um pouco sobre o comportamento. E ele vai falar sobre o comportamento que ele chama de ecossistema. Comunidade. E ele vai olhar uma comunidade e vai dizer o seguinte, por que aquela comunidade se comporta A e a outra comunidade se comporta B? Howard Zé, fazendo essa pesquisa estrutural, ele desenvolveu a justiça restaurativa. A justiça mundial, isso é desde o tempo, isso é código Hammurabi, desde o tempo que o homem existe, ela sempre utilizou uma forma punitiva. Sempre nos trabalhou punitivamente. Ou seja, você cometeu uma ação, há uma reação. Você, olho por olho, dente por dente. Os mandamentos tinham isso. Escravo, quem fazer isso, matar o gado, tem que ser compensado nisso. Mas pouco se falou sobre entender o aspecto daquilo. Howard Zé, vendo uma decisão que ocorreu na Nova Zelândia, um juiz foi até um clã, foi até uma tribo, Maori lá, e ele começou a perceber que o cacique lá, o líder da tribo, começou a ter reações e comportamentos sobre casos de julgamentos diferentes. E ele começou a observar isso. E ele falou, se está dando resultado nessa tribo, se está dando efetivamente resultado nessa tribo, eu vou trazer isso para o Poder Judiciário. E essa inteligência emocional que veio pela uma sigla Justiça Restaurativa, ela trabalha com o quê? Ela não deixa de punir, mas ela traz consigo a autorresponsabilidade. Porque a vítima, no nosso direito, a vítima, ela passa a ser um meio de prova, uma evidência. Olha bem, você mulher, imagine você sendo abusada por um estuprador. Para a nossa justiça, para o Ministério Público, para os anais legais, você passa a ser uma vítima e um meio de prova. O juiz não vai analisar as suas emoções, os traumas que ficaram. O juiz vai analisar a violência em si, a materialidade. E o criminoso não vai poder simplesmente falar, olha, mas eu cometi isso porque vim por um comportamento. Não. Aqui tu é o acusado. Aqui tu é o acusado. E as pessoas requerem a justiça. Elas clamam a justiça para mim. Então eu vou dar para a sociedade uma punição. Você fez isso, há uma punição. Em nenhum momento há uma restauração, uma ressocialização. E a justiça restaurativa veio com isso, com essa inteligência emocional. Olha que bacana. E a primeira justiça restaurativa que nós tivemos, sabe qual foi, mestre? Qual foi, Anderson? A primeira justiça restaurativa ocorreu na morte de Caim
da morte de Abel, enfim, e Caim. Porque Caim matou Abel, seu irmão, e o que a lei determinava logo depois, né? Ele tinha que morrer. Tinha que morrer. Mas Deus não tirou a responsabilidade dele, não tirou a punição dele, porque ele teve o sinal, mas permitiu essa convivência, essa restauração dele mesmo. Porque a justiça restaurativa tem a ver com ele mesmo. Então, a inteligência emocional, aí a gente fala o seguinte, e aí eu vou passar para ti, mestre, que tu é um teólogo, e eu gostaria que tu desenvolvesse isso. Nós aqui, nós somos 3 cristãos, né? Tem o nosso amigo aqui também, 4º. A gente crê em Cristo. E às vezes a gente fala, isso eu vi numa conversa de um amigo, falou assim, Jacques, eu não trabalho mais com cristão, eu não faço mais negócio com cristão, porque eu só tive falhas com cristão. Com pessoas de Cristo eu já tive falhas. Inclusive, eu acabei de levar um golpe de um pastor. Aí eu fiquei quieto, eu não falei nada. Eu entendi que ele precisava confessar, enfim. Aí eu falei o seguinte, como que tu analisa um bom cristão e um mau cristão, então? A partir dos negócios? Ele sim. Claro. É o movimento dele. É a ação dele. É o ato dele. Eu falei assim, não, ok. Então tu não faria negócios com Jacó e muito menos com Davi. Tu não levaria a tua esposa para sentar na mesa dele. Ele teve ações, não teve? O grande problema é que a gente não tem despertado neles a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela está muito interligada intrinsecamente naquilo que eu recebi de camadas durante o meu longo processo. E tirar essas camadas é muito mais importante. Por que Abraão e Isaac, aí nós vamos falar agora, Abraão e Isaac, se comportaram como se fosse um, inclusive nos mesmos erros, né? Abraão disse que era irmã, e Isaac foi lá e disse que também era irmã Rebeca. Enfim, até os mesmos erros. Por quê? Porque ele teve comportamento e camadas muito parecidas. E quando tu recebe camadas, aí tu vai ver a mãe de Jacó, que faça isso, faça aquilo, atribuir a vantagem, não, que recaia essa maldição sobre mim, proteção acima do normal, né? Não gerando autorresponsabilidade. Ele precisava tirar todas aquelas camadas. Então, assim, ó, o evangelho ele vai converter a tua alma e ele vai te salvar. Ele vai te salvar. Ele vai perdoar os teus pecados e ele vai te salvar. Mas essa busca de santidade, e aí eu quero colocar nesse tema, essa busca da inteligência emocional, muito ligada na santidade, é com você. Por isso que nós vamos ver grandes homens e mulheres da Bíblia, grandes homens e mulheres da Bíblia, e homens e mulheres que atravessaram a sua época. João Batista estava fora da sua época. As pessoas falam, ele está fora da sua época. Dorca estava fora da sua época. Pedro, quando foi lá, falou o seguinte, e ela será lembrada, ela viverá. Isso tem muito a ver, inteligência emocional tem muito a ver com a busca interna dessa santidade, de entender que essa identidade que eu tenho hoje em Cristo Jesus, esse amor que eu tenho pelo Espírito Santo, essa honra que eu tenho para o meu Pai, tem que mudar em mim. As ações e atitudes têm que mudar em mim. E ressignificar não quer dizer esquecer. Ressignificar não quer dizer dar um sentido. E vou falar mais além. Ressignificar não dá, nem quer dizer que dá um sentido novo para aquela situação, não. Ressignificar quer dizer que eu tenho identidade em Deus. Porque não tem como eu mudar um sentido numa pessoa que foi abusada. Não, vamos ressignificar esse abuso. Não tem. A dor foi feita, a violência foi acusada. O que eu posso pensar é que a minha identidade não vai me tornar vexatória, não vai me tornar humilhada para isso. Porque eu tenho a essência de Cristo. E a minha identidade está nele. Então, é nesse momento da inteligência emocional, é nesse momento que eu me deparo com essa santidade, essa mudança. Lembra que eu falei? O ladrão da cruz se converteu e foi salvo. Não teve tempo de se preparar. Judas andou durante 3 anos com Cristo e não mudou. Então, assim, ó, a inteligência está muito na tua busca. E aí eu gostaria de falar contigo, mestre, que tem todo esse know-how e honra a tua vida por isso, porque tu é uma pessoa muito inteligente, entende muito sobre isso. Qual é o aspecto
e o impacto da inteligência emocional dentro do reino, dentro das igrejas. Principalmente vendo essas situações que estão acontecendo. E como eu te falei, essa pessoa falou que ele nunca mais vai pisar numa igreja, pelos fatos e exemplos que ele teve de ruim. Então, assim, ó, na linguagem bíblica, essa nomenclatura, inteligência emocional, ela é mudada para retorno à essência, retorno ao jardim. A inteligência emocional na Bíblia, ela vai ser percebida quando você retorna à sua essência. Qual que é a função de Cristo? A função de Cristo é nos fazer retornar à essência. Então, quando você retorna à sua essência, porque nós fomos disfuncionados pelos traumas dos nossos pais, que o Carl Jung diz que uma das linguagens do inconsciente são os padrões de repetição. Então, o que acontece? Deus nos formou e nos criou plenos. Deus nos formou e nos criou equilibrados. Quando Deus nos criou, Ele criou com um vínculo de amizade do cérebro com o coração. Quando nós quebramos as regras, ou quando os nossos pais quebraram as regras do relacionamento, automaticamente houve uma disrupção, né? Uma ruptura, aliás, entre mente e coração. Ou eu fiquei inflado demais no meu ego, ou muito racional e agressivo na minha mentalidade, que aí a Bíblia chama de pecado. O que é pecado? Pecado é a incapacidade de se relacionar consigo mesmo e com o próximo. Então, olha que interessante. Quando você utilizou a expressão do Espírito Santo, a função do Espírito Santo é te levar de volta para a sua essência. E qual que é a nossa essência? O amor incondicional. Então, na Bíblia, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a ação, metaforicamente falando, de Deus arar o seu coração, tirar toda a impureza que você chamou, Dr. Jacques, de santificação, toda a impureza que disfunciona a sua capacidade de se relacionar. Por quê? Porque a Bíblia tem essa função de relacionamento. Se nós formos estudar o pressuposto da inteligência emocional, que em 1995 veio à tona no mundo inteiro através do Daniel Goleman, ele diz que há 5 pressupostos da inteligência emocional. Autoconhecimento, então você faz uma análise pessoal, depois de fazer essa análise pessoal, você controla essas emoções, ou seja, você toma as decisões na hora certa. E depois que você tem a autogestão das suas emoções, você tem a capacidade de se motivar diante dos desafios, das intempéries. Essa capacidade de se automotivar nos tira da dependência emocional. E o que acontece? Nós criamos a capacidade de empatia, e aí é onde o Espírito Santo chega. O Espírito Santo, ele quer nos levar a interagir com o próximo, e a empatia é essa capacidade de interação. E o quinto aspecto do pressuposto da inteligência emocional são as habilidades sociais. Ou seja, o Daniel Goleman, em 1995, trouxe à tona o que a Bíblia fala há milhões de anos, de que a cura da inteligência emocional tem a ver com os relacionamentos e busca equilibrar os relacionamentos. Por isso que o tema bíblico, você que não conhece a Bíblia e você quer conhecer todos os textos da Bíblia, você precisa só entender 2 coisas. A Bíblia só tem 2 temas, que é responsabilidade e relacionamento, que é o mesmo da inteligência emocional. Então, eu posso curar os meus, o meu desequilíbrio emocional através do relacionamento, e eu posso curar os meus relacionamentos através da inteligência emocional. Por isso que você atrai tantas pessoas tóxicas como o seu amigo. O seu amigo tem um pastor que ele merece. Porque esse pastor veio para trabalhar algo dentro dele.
talvez a falta de respeito à autoridade, a insubmissão, a independência exagerada, a ganância. Então, todos os nossos relacionamentos disfuncionais e os desafios vêm para nos levar de volta à nossa essência, que é o quê? Aprender a ser responsáveis pelos relacionamentos. Então, tanto a visão do Daniel Goleman quanto a visão bíblica tem a mesma função, equilibrar relacionamentos. Simplesmente, quando você faz isso, você está salvo. Quando é que eu estou salvo? Quando eu tenho capacidade de se relacionar comigo e de se relacionar com o próximo. E se eu não conseguir se relacionar comigo, você não vai conseguir se relacionar com o próximo. Porque uma coisa leva a outra. Automaticamente você não consegue se relacionar com Deus e aí você não pode ser salvo. Jesus disse, no capítulo 10 de Lucas, chegou um doutor da lei e falou, mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus disse, você conhece os mandamentos? Ele disse, sim. Quais são eles? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é o triângulo do relacionamento. Aí ele pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Jesus, quando termina de contar a parábola do samaritano, ele diz, vai, faze o mesmo e assim terás vida. O que Jesus está dizendo? Que a salvação depende da sua capacidade de se relacionar. Simples. Agora, tem muitas pessoas que receberam a Cristo, se batizaram, têm uma Bíblia, têm funções eclesiásticas, mas não vão ser salvos. Por que não vão ser salvos? Porque existe uma diferença entre frutos do Espírito e dons do Espírito. Os dons do Espírito são invalidados quando não vêm acompanhados dos frutos. Por quê? Jesus disse que naquele dia muitos virão em seu nome dizendo, eu expulsei demônios em teu nome, dom espiritual. Eu fiz maravilhas em teu nome, dons espirituais. Eu profetizei em teu nome, dons espirituais. Só que Jesus vai falar para eles, segundo o próprio Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Esse vos conheci aqui é o mesmo conheci de Abraão conheceu a Rebeca e gerou Isaac. Ou seja, de intimidade. Jesus está dizendo, eu não te conheço porque eu não me relacionei com você. Você saiu do triângulo do relacionamento. Nossa, forte. Então, não existe utilidade dos dons para a eternidade sem os frutos. Por isso que seu amigo se frustrou. Porque o seu amigo estava seguindo alguém que tinha os dons, mas não tinha os frutos. Agora eu quero falar aqui para você. Não siga líderes espirituais que não demonstram frutos. Mas ele ora e Jesus cura. Ele profetiza, ele revelou a minha vida. Isso não define capacidade de relacionamento. Esse líder pode utilizar esses dons para subjugar você aquilo que ele quer alcançar. Não significa que ele tem relacionamento com Deus. Agora, o que você deve perceber no líder é os frutos do Espírito. Quais são eles? Amor, bondade, longanimidade. Líder que explode muito fácil, fica com o pé atrás. Líder que mente, líder que fala mal do próximo, e se falar mal do parente é pior ainda. São pessoas que não são dignos de confiança. Não confie em líderes espirituais que não expressem os frutos do Espírito. Mas ele é um homem usado, uma mulher usado. Isso não define capacidade de relacionamento, salvação e inteligência emocional. Então a Bíblia, ela fala a mesma coisa do que os cientistas da inteligência emocional falam, só que não é interessante para alguns líderes, né, ensinar isso para o povo, porque se ensinar o povo vai ficar independente. E aí eles perdem o seu império, a sua capacidade de manipular o gado, né? Porque nós não nascemos para ser gados, nós nascemos para ser ovelha. É diferente. Só que nós somos uma ovelha com face de leão. Nós somos ovelha com face de leão. Então, essa inteligência emocional nos torna também, mestre, independente. Então, fala para o teu amigo. O erro foi que você não assistiu o podcast QMTM. Porque se você fizesse uma mentoria com nós, participasse da nossa imersão, ou
assistisse com atenção o nosso podcast, você não ia entrar nessa furada. Né? Perfeito, perfeito. E interessante, eu vou trazer para ti agora, Anderson. Mas olha aqui o que tu falou, mestre. Com muita propriedade, muita maestria, muita sinceridade, mas com muito conhecimento e um peso. Os dons, não acompanhados pelos frutos, eles são invalidados. Porque os frutos, esses sim, traz a essência. Então, perfeito. E concordo em número, gênero e grau contigo também. E Anderson, visto que nós estamos falando aqui da inteligência emocional, entramos nesse aspecto da igreja, enfim. E é legal a gente ter esse momento, porque, querendo ou não, as 7 esferas, vamos colocar dentro de uma sociedade, corresponde à palavra de Deus, corresponde Sim. aos princípios. Quer você ateu ou não, os princípios são bíblicos, são milenar. E tu também sendo um líder, tu também, né, tendo um certo ministério dentro da igreja, como que tu desenvolve dentro do teu dia a dia, agora como servo, como homem de Deus, essa inteligência emocional? Porque uma coisa é eu ter, no meu aspecto de empresa, meus funcionários. Eu ali tenho um comando e é o poder diretivo. Se não obedecer, não seguir as regras, eu posso demitir, correto? Correto. Então, assim, existe sim treinamento, como tu falou, existe integração e etc. Mas na igreja é um pouquinho mais difícil, e aí eu coloco difícil por quê? Porque há uma certa liberdade. Então, esse é o grande ponto. Há uma certa liberdade. Eu não posso impor algo para a pessoa. Eu não posso impor ela a entrar no ministério, não posso impor. Isso tem que sair, tem que partir dela. E como que tu vê esses desafios? Quando tu se encontra membros que tu sabe que tem um potencial, mas não desenvolve ou não querem desenvolver, que não assiste o QMTM, nosso podcast, que não fazem as nossas mentorias nem imersão. Então, eu vejo que a gente tem a liberdade, mas a gente não pode ter a libertinagem. Que daí já passa dos limites. Você acaba, em vez de você mandar algum, como o mestre falou, eu posso mandar alguém embora. Mas de que forma eu vou mandar essa pessoa embora? Depois que ela sair, depois que eu mandar ela embora, ela vai ter que procurar um psicólogo para tratar ela de tão maltratada que ela foi? De que forma eu vou dispensar? Então, hoje isso roga muito, cara. Roga muito. Porque uma pessoa ela pode sair da tua empresa pedindo desculpa, perdão por eu não ter sido útil ou tão produtivo para você, me perdoa. Ou ela pode sair da tua empresa te odiando, falando que você é um mau caráter, um cara ruim. E no ministério é a mesma coisa. Eu também posso trazer alguém para uma colaboração em um setor da igreja e essa pessoa não ser boa. E eu falar de uma forma rude ou falar de uma forma emocionalmente que ela vai entender, vai sentar no coração dela e ela vai, uau, muito obrigado, esse realmente não era o meu chamado. Meu chamado pode ser mídia, pode ser música, né? Tem aquela pessoa, por exemplo, eu amo cantar. Até esses dias eu peguei o microfone e fui lá cantar, minha esposa chegou assim pra mim e falou, cara, que ridículo, que horrível isso. Eu vou precisar procurar um terapeuta, eu até vou marcar uma sessão depois contigo, tá? Sessão do canto, né? Pra curar o meu coração. Porque, realmente, a forma que ela falou, porque a gente tem intimidade, né? A forma que ela falou, Anderson, é ridículo, não canta mais, é horrível, você saiu do ritmo e... Beleza. Mas se fosse talvez a minha pastora, ela chegaria pra mim assim, ó, ô nego, vem cá pastora. Você prega muito bem, sabia? Você é um grande líder. Assim, ó, não canta mais não. Talvez ela chegaria de uma outra forma, entendeu? Então, isso é uma responsabilidade do líder ter essa maturidade. Agora, eu até anoto, quando o mestre está falando, até anotei aqui. Nós estamos falando de inteligência emocional. Mas, rapidamente, tem o ao contrário. A burrice emocional. Até burrice emocional, cara. Porque se você for aquele burro que, cara, emocionalmente, que fala, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não tenho nenhum amigo, sabe, se vitimizando sempre, cara, me desculpa, mas você é um burro emocionalmente. Porque aí é o burro emocionalmente, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que arcar com as consequências, ele fala antes da hora, o líder ele dá um pontapé antes do momento ou fora de contexto, ele faz uma piada
nada a ver, extremamente fora de conta. Então tudo isso é falta de inteligência emocional, ou como eu chamei aqui, burrice emocional. E aí, você tem responsabilidades, depois você tem que arcar com as consequências daquilo que você falou, da tua burrice emocional. Que mais? Você tem que reparar os danos. Número 3, você tem que reparar os danos, porque você foi lá, magoou alguém, ou fechou alguém no trânsito, foi lá, deu uma fechada, bateu no carro do cara, e aí você foi culpado. Então você tem que fazer o reparo daquilo, a limpeza da cagada que a sua burrice emocional fez. Então olha só a importância de trabalhar, tratar, pedir ajuda, auxílio de um profissional, auxílio do Espírito Santo para ter a inteligência emocional e não ter uma burrice emocional. Então, primeiro, você é responsável pela sua inteligência emocional ou burrice emocional. Número 2, você tem que arcar com as consequências daquilo que você faz ou deixa de fazer, emocionalmente falando. E número 3, você tem que fazer o reparo daquilo que você fez, a limpeza, limpar a cagada. E número 4, aprender. Aprender, cara. Se você não aprendeu com aquilo que você fez ou falou ou magoou alguém, cara, se você não aprendeu, você sai de uma área de burro emocional e vai para uma área de jegue, sei lá. Promovido. Sei lá, você foi promovido a jegue. Coitado dos bichinhos, né? Não vamos mexer com os bichinhos, não. Mas, gente, nós temos que aprender com os erros. Como a gente se torna emocionalmente melhor a cada dia? Cara, aprendendo com os erros. Cara, eu fiz aquela cagada, não vou fazer mais. Tem aquelas as três situações, né? Você tem gente que erra e nunca aprende. Tem gente que aprende com o próprio erro e diz que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, cara, observa os outros, observa a palavra, tá tudo ali, cara. Tem um monte de erro. Eu amo a Bíblia, cara, que a Bíblia não tá cheia de coisa certinha. Não é só a melzinho na chupeta, a Bíblia. Não, cara, a Bíblia tá cheia de erro ali, traições, enfim, N situações, tá dentro da Bíblia. Então, por que eu vou cometer a cagada se já tá escrito ali que eu não posso fazer? É simples, é só acompanhar o que tá escrito lá, gente. Meu Deus, vamos lá. Então, é isso aí mesmo. É um ponto de vista na retrospectiva de acontecimentos que ocorreram na tua vida, e eu acho, aí é um achismo, tá? Porque não sou dono da verdade nesse ponto, mas reparar, sem dúvida nenhuma, é um dos principais pontos para que desenvolva a inteligência emocional. Eu falo isso porque isso é muito intrínseco e muito forte em mim. O senso de justiça e o senso de reparação, para mim, é muito importante. É muito importante mesmo. Inclusive, quando eu fiz a dissolução da sociedade, uma das coisas que eu deixei bem claro é reparar algo que não estava alinhado ou não estava resolvido. Então, aquilo que tem que consertar eu conserto, aquilo que eu tenho que trocar eu troco, aquilo que eu tenho que devolver eu devolvo. Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu penso, aí é um pensamento meu, tá, senhores? É que a inteligência emocional vista de Joseph Conor, vista de Goleman, vista desses grandes pensadores, até mesmo os mais modernos, como Tony Robbins e o Paulo Vieira, ele está muito intrínseco no sentido da busca. Então, assim, as pessoas, às vezes, todo mundo tem uma inteligência emocional, mas elas não desenvolvem de forma certa, correta, pelo fato de elas não buscarem ajuda. Primeiro é ajuda. Não buscar ajuda tem a ver com autorreconhecimento, né? Autorresponsabilidade, como o mestre falou. Relacionamento e responsabilidade. Poxa, eu preciso mudar nisso. E, por fim, nessa autorresponsabilidade e buscar ajuda, é o propósito, a identidade. Então, isso é muito... E, em certo momento, isso fica um pouco meio... Parece uma lente fosca. Eu consigo ver, mas não nitidamente. E, pessoal, inteligência emocional não tem nada a ver com a tua inteligência cognitiva ou a tua sabedoria, tá? Até mesmo questão de experiência. Porque se nós formos falar sobre isso, o Salomão seria o hipercamping da inteligência emocional. E ele não foi. Não. Então, assim, nós estamos chegando no final já. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente encerrar. E vou passar primeiro para ti, Anderson, consideração final, e finaliza com o mestre. Pode ser? Bom, se eu puder aqui te dar um conselho, busque o Espírito Santo. Busque a Jesus Cristo
que ele vai moldar o teu gênio, ele vai mudar o teu jeito, ele não dá jeitinho, não, ele muda, ele transforma, ele restaura na sua essência quem Deus te fez, quem você realmente é lá dentro do seu coração. Você é a imagem e semelhança de Deus, você e eu fomos criados para governar e governar com graça, com sabedoria e com inteligência emocional. É isso. E o meu conselho para você é busque autoconhecimento. A hora que você descobrir quem realmente você é, o resto vem como consequência. Então, busque saber, anote suas emoções, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Faça uma análise de SWOT pessoal. E esse é o primeiro passo para você iniciar e exercer sua inteligência emocional. Perfeito. E quando eu mudo... Tudo muda. Tudo muda. Vamos lá, até mais, pessoal. Até mais. Abraço.